O Madara não errou na avaliação dele do mundo ninja. Só errou no desdobramento, né? Na solução, na proposta de solução deles. Na verdade, não tinha solução ali, né? Porque não havia um criador, como existe no nosso mundo, um criador benevolente, que tem a justiça real e tal. Lá, quem mandava no mundo Shinobi, na verdade, eram aquelas entidades lá, né? Salve, clã. Hoje eu vou fazer um vídeo reação aqui. Vou estar reagindo no vídeo que o Super Xandão tá reagindo a outro vídeo. Acho que é isso. Sobre Naruto. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver aqui o vídeo de JJ? Naruto era bizarro. Eita, essa aqui é a cadela do Orochimaru. Olha aí. Super Xandão é foda. Isso. You're no longer human. You're a demon. Toma aí, ó. Orochimaru era o capeta. Pior que vocês estão ligados que o Orochimaru era totalmente bizarro mesmo, né? Óbvio. Cheira. Mas ainda assim foi o melhor vilão de Naruto, né? Pra mim, né? Na minha opinião. Os outros vilões é tudo Nutella frente ao Orochimaru. Se bem que em Boruto acabaram com ele, né? Olha lá. É a serpente mesmo. Olha outro tonto aí, ó. Chama Madara. Olha o outro demônio aí também, ó. É, Naruto é um anime bom, a gente sabe, só que ele é cheio de simbolismo, ocultista. Isso é fato. Acho que se a gente for analisar isso, todos os animes são, né? Todos os animes, a cultura asiática, eles não pensam como a gente, eles não são, assim... tem alguns lá que são cristãos, tudo, que acreditam no Deus, como a gente acredita. Mas na maior parte das religiões asiáticas, eles acreditam que tem os demônios do bem e os demônios do mal. É outra pilha, sabe? Então, se a gente analisar a fundo, assim, é meio bizarro mesmo. É verdade. A gente prefere focar no quê? Na mensagem bacana do anime, na parte de superação. Mas o fato é que esses elementos demoníacos são colocados de forma discreta. Vamos dizer assim, às vezes nem tão discreta. Mas como a gente na infância assiste essas coisas com um olhar romantizado, a gente não percebe. Mas cara, é cheio de coisa cabulosa mesmo, demoníaca essa porra. Coisa satânica. Mas essa era o tipo de cena que você veria no SBT em pleno meio-dia. Lá ele. Valeu, Nico. Você tá louco. Lá ele. Me diz, qual que cena atual mostraria um moleque de 12 anos com um demônio selado dentro dele, odiado por toda uma vila, crescendo sozinho, sem pai nem mãe. Só o peso disso já é absurdo, cara. Ele recebe... É muito simples de entender. Imaginem o desenho Naruto, mas não com esse contexto. Imaginem que fosse a história de um menino possuído por um demônio e romantizassem isso. Já fizeram uma romantização do próprio diabo. Tá aqui, ó. O diabo que é bom. Essa série é bizarra. Eu, como cristão, não consegui assistir, não. E olha que eu sou bem, tipo assim, eu não sou aqueles cara bitolado que coloca religião em tudo. Mas, tipo assim, pra você que é cristão e gosta de uma série que esculacha o cristianismo, tipo, inverte a posição das coisas, tipo, culpa a Deus, que o Lúcifer era bonzinho, sabe? Aí não rola, eu não consegui. Eu acho que eu assisti um ou outro episódio, mas realmente eu não consegui assistir esse lixo aí, não. Quem gosta, fazer o quê, né? Mas eu não consegui. E olha que eu não sou bitolado. A delegada, apaixonadinha por ele. Olha lá. O cordeiro mandou R$5. Romantização, rapaziada. Já assistiu até o último homem? E é tão bizarro isso, galera, que me pegou no começo, essa virada que teve. Porque eu sou mais velho, né? Não sei se vocês sabem. Eu já sou meio velho já. Tenho quase 40 anos já, né? Tô chegando na casa dos 40 anos. Então eu vivi uma fase que era diferente. Eu vivi a fase que, tipo assim, todo filme a gente já esperava que o lado bom ia vencer. E eu vivi a fase que teve a virada, onde eles começaram a soltar aos poucos aqueles filmes que, tipo assim, fazia a nós que tava assistindo torcer pro mal. Aí, tipo assim, eu lembro que a primeira vez que eu assisti um filme que todo mundo, assim, tava torcendo pro mal ganhar. E começou lá, sabe, lá atrás. E agora é o real. Tipo, anime, filme, qualquer lugar, qualquer mídia que você consumir, acaba, tipo assim, invertendo os papéis. Querendo ou não, vai moldando a gente, né? Vai moldando a nossa cabeça a acreditar que, tipo assim, o mal não é tão mal assim. Às vezes, o mal só é mal compreendido. É isso que a mídia, os filmes, os animes, desenhos estão querendo passar. E, tipo assim, pra eu, já sou uma cabeça... tipo, estruturada, eu sou velho, já tenho vivência, pra mim não vai influenciar em nada, mas eu acredito que uma criança que tá consumindo isso sem esse pensamento crítico ainda, sim, é facilmente influenciada. O último filme que eu fui assistir no cinema, que eu comentei no canal, e Kimetsu, fez eu chorar por um vilão, velho.
Tipo assim, que a gente entende, teve a redenção dele e tudo lá, mas o cara é um vilão. Tipo assim, a gente torce pelo vilão em vez de torcer pelo protagonista. Eu já não gosto de protagonista no geral, então pra mim ainda é mais fácil eles fazer eu gostar mais de um vilão ou de um outro personagem secundário, né? Mas basicamente é isso. Acho que é isso que o Super Xandão vai comentar, vamos ver a opinião dele. É só colocar o beta ali, ó. Olha lá o diabinho. É isso aí, ó. Deus abençoe. Romantização. Eles romantizam. Se você fosse realmente fazer um desenho cuja história fosse uma pessoa possuída pelo demônio, isso seria visto com outros olhos pelas pessoas. Ela fala, cara, isso é loucura. Chanchon 2.0 mandou R$5. Naruto. Seria loucura pra gente no ocidente, né? Igual eu comentei. Lá os caras lá no Japão, Ásia, lá no geral, na China lá, é normal pra eles. Demônio pra eles não é uma coisa ruim. Demônios em si, na cultura deles, não é uma coisa ruim. Então pra eles, mesmo que se fizesse dessa forma, eles consumiriam da mesma forma. Pra gente seria um pouco mais difícil, porque, vamos supor, se fosse realmente do jeito que o Super Xandão tá comentando, sem ser dessa maneira, já foi mal visto quando chegou Naruto, Dragon Ball aqui, no ocidente, tinha aquelas pessoas mais religiosas que não gostou, começou a bater em cima e tal. Mas, se fosse bem, tipo, não, é o demônio mesmo e pá, aí ia ser mais, tipo assim, talvez não tivesse tanto sucesso como tem agora. Muitas pessoas não deixariam os filhos acompanhar. Mas, lá no Japão faria o mesmo sucesso. É isso aí, só que de uma forma diferente. Pois é, aqui ó, se eu falasse pra você, e se fizéssemos uma série do próprio demônio? Vai falar, pô, isso é absurdo, vai fazer série do demônio pra quê? Tá louco, o demônio que ajuda a justiça do mundo? Tá aí ó. Tá aí o Lucifer, e passou, muita gente gosta, até cristão assiste. Eu não consegui, né, mas... Qual que é o nome disso aqui ó? Olha lá o demônio dançando valsa, com a bruxa. Romantização, programação preditiva, mensagem subliminar, agenda. É agenda, isso aqui é agenda. Recebe olhares de ódio, é tratado mal, mas não sabe nem o porquê. Ninguém explicou pra ele. Ele cresceu completamente sozinho, cara. Tá tipo um Iruka lá que levemente se importava com ele, e o Hokage que foi responsável por cuidar do cara, né? Mas só dava miojo e leite vencido pra ele. Ainda por cima, o que o mantém vivo é justamente o que faz todos o odiarem. A raposa de 9 caudas. Sasuke e Sakura ainda eram praticamente estagiários de ninja. Eles tinham acabado de se formar na academia, nunca tinham matado ninguém, nunca tinham visto uma luta de verdade até o fim, e aí vem a primeira missão fora da vila. Escoltar um construtor de pontes, né, o Tsuna. A princípio, parecia algo simples, né? Mas a partir do momento em que eles são emboscados, a realidade bate. Não era brincadeira mais aquilo, cara. Agora é sua vez. Naruto era mais raiz quando eu tava focando nessa parte de ninja, essas partes aí. Quando o vilão era o Orochimaru. Depois do Shippuden meio que desandou um pouco, sabe? Perdeu essa aura. Por exemplo, o vilão quando o Orochimaru aparecia, aquela aura de vilão mesmo, sabe? Aí depois passou, eu extrapolando, não ficou tão... Sei lá, se fosse classificar, Naruto clássico seria melhor que o Shippuden, na minha opinião. Claro que tem algumas partes do Shippuden que supera a do clássico também. Por exemplo, a luta do Jiraiya, que marcou muito eu. Mas, tipo assim, no geral... As lutas do clássico, nenhuma luta do Shippuden supera Gaara versus Rock Lee, por exemplo. Era outra atmosfera, era diferente. E aí que aparece o Zabuzamomochi, o Zabuzamomochi, o demônio da névoa. demônio do gás oculto. Do gás oculto. Os 7 espadachins da névoa. Só a presença desse cara já mudava o tom da história. Ele era praticamente um serial killer com uma espada gigante caçando os moleques de 12 anos, cara. O cara praticamente matava desde criança. E a ambientação, Já é um psicopata. o clima desse arco é Bem isso. sufocante. Tudo acontece em Esse arco do Naruto é muito legal, inclusive o clássico, né? Tem uma diferença brutal do Naruto clássico pro Shippuden, Caraca, falei isso e o Super Xandão tá cravando em cima aí, ó. né? Em termos de poder, as paradas, né? O clássico era... Parece até, assim, um desenho diferente. Concordo, totalmente. meio a uma ponte inacabada, tem aquela neblina densa e demora muito para as coisas acontecerem, o que torna cada cena pesada e claustrofóbica. Não tinha nada colorido ou amigável, era uma atmosfera de tragédia. Você sabia que algo horrível estava prestes a acontecer. É importante ressaltar também como o mangá era bem pior, tipo o Sasuke picotado ali com a agulha no pescoço e o Kakashi atravessando o peito do Haku. Mas no desenho não teve isso aí também, não? Eu lembro que quando Até teve, né? Mas tem uma certa censura, não mostra claramente igual no mangá. eu vi esse desenho aqui, o Sasuke tava tudo bordoado também nessa luta aqui. Todo espetado, lá ele. Você vê ali a mão dele, né, que não tem censura, não tem corte de câmera. Você simplesmente vê a mão do Kakashi atravessando Mas geralmente mangá é mais brutal mesmo. o peito do Haku, o sangue jorrando, o olhar dele se apagando na hora, é gráfico, direto, sem suavizar nada. E lembra, o Haku não era um vilão de verdade, era só um garoto perdido que não tinha escolha.
que vivia apenas para proteger os Zabuza. Então a carga emocional da cena é ainda mais pesada. No final, a porra do anime ainda faz você se simpatizar com o vilão, né? É a que eu comentei também no início lá. As séries atualmente fazem isso. Você se identifica mais com o mal do que com o bem. Fala-se dela fundo, mais fundo que qualquer lâmina. Mas acredite, esse episódio é só a ponta do iceberg. A infância de praticamente todos os personagens é uma tragédia. Enquanto o Naruto cresceu sozinho, sem pai, sem mãe, odiado pela vila, tem o Sasuke também, né? O cara fudido das ideias. Ele tem o seu irmão, o Itachi, né? Que pra todo mundo é apenas o irmão mais velho, confiável, talentoso. Simplesmente o moleque aniquilou sua própria família, deixando o Sasuke como o único sobrevivente. Então, uma criança de... Cara, mas essa missão aqui que foi entregue ao Itachi é um negócio totalmente psicopata, Não sei né? quem é Nai, mas Com ele é certeza. baitolado, mandou Mas- 5 reais. Salve, Pro Chan, contexto porque da raiva obra, sempre falando tem de um uma mundo front. ninja, Tyrion é Bazed. é E por que chupar é para uma coisa extremamente complexa isso aqui. O cara, ele teve que se matar por dentro pra fazer isso aí que ele fez, por um bem maior. Fala, Claro que é tudo muito questionável, mas quando a gente avalia sobre o contexto da obra, passa a fazer sentido. A gente tá falando de um desenho, pô, um mundo ninja, né? Ele, através disso, ele evitou uma guerra muito maior, né? Isso aqui a gente precisa também, assim, tá assistindo um desenho, né, irmão? Claro que você não pode levar tudo ao pé da letra de forma séria, né? Mas tem gente que leva, né? É difícil compreender também a reação do Super Xandão completamente, porque desses live pics aí, você é louco, os caras mandam cada coisa. Isso não faz sentido. Ele viu o sangue, Tá a dor, perdido. o trauma. E ainda por cima, o Itachi coloca ele em Genjutsu, que pra quem não assistiu, é uma ilusão que engana a mente do inimigo. Ela faz a pessoa ver, ouvir ou sentir coisas que não existem. Então o Itachi ele força o irmão mais novo a reviver o massacre do clã Uchiha, tendo pais, familiares, Deixou o irmão todo esquizo lá babando. amigos Acabou como com a mente do dele repetidas e repetidas vezes. Só que é um trauma do caramba, bicho. É aqui o Itachi, ele implantou um trauma brutal no Sasuke. Você tá louco. Over and over. Como Foi MK Ultra. MK Ultra. Por isso que o Sasuke é todo patético, né? Na série. Só fala bosta só. Ele acha que é Emo. um mago, que ele é a sombra. É o caralho. se o trauma nunca tivesse fim. Cada cena é projetada na mente do Sasuke com uma intensidade emocional extrema. Ele sente a dor, o desespero e o medo como se estivesse acontecendo novamente. E a galera, porra, gosta pra... Olha isso, irmão. Mandou aqui um Rebolation mesmo. Se o Naruto fosse sério, o Sasuke estaria. Pelo amor de Deus, não é lógico, cara. Mas é por isso que eu tô falando. Tem coisas que você tem que projetar sob a perspectiva do desenho. Você não pode avaliar aqui como se fosse o nosso mundo real. É o desenho, pô. Isso aqui que o Itachi fez é loucura. É loucura. Pra caralho esse personagem, é o personagem mais amado, hein? Tá, esse Moleque aqui tem bocó. historinha lá, bonitinho e tal, mas cara, eu não consigo engolir isso aqui não, velho. Imagina você ver seus É. pais sendo assassinados repetidas vezes na sua frente. É como se alguém te colocasse uma cadeirinha lá e botasse o Pois é. gore, assim, da pessoa que você mais ama, assim, ó. Várias vezes passando. Inclusive, assisti Pesado. um filme ontem, antes de dormir, o Tom Cruise. Fica aí a recomendação pra vocês que o filme é bacana, ó. Faz alusão ao MK Ultra, chama Oblivion. Vocês vão perceber nesse filme aqui, na história, que o personagem principal, interpretado pelo Tom Cruise, ele sofre o MK Ultra pra virar um soldado de guerra do sistema aqui, controlando a mente dele. Aí no final... Eu acho que eu já assisti esse filme, mas não tô lembrado. O da hora do Super Xandão é que ele, tipo assim, ele fala de diversos assuntos, mas ele sempre joga umas pérolas aí no meio, né? Tipo assim, geralmente o público dele, acho que é mais jovem, né? Fazer a garotada pensar, né, meu? Eu curto ele por conta disso. Eu gosto de acompanhar os vídeos dele por conta disso. MK Ultra. É uma coisa que muita gente não conhece, mas vai lá pesquisar. Isso é real, galera, existe. Não é tudo que ele fala que é teoria da conspiração, não. Hoje em dia, pra falar a verdade, o que nós via antes como teoria da conspiração, hoje tá sendo teoria da constatação. Tá acontecendo, né? Infelizmente. Ele percebe, né? Ele conhece os caras lá que falam pra ele. Ele pensa que tem alienígena lá, que ele tá combatendo os alienígenas, mas na verdade os alienígenas são pessoas normais, que não passaram pela lavagem cerebral e tal, e aí ele acaba... Putz, é um filme bacana. É interessante, porque você vê que em vários filmes eles fazem alusão ao MK Ultra, né? Claro, não com esses termos lá, né? Mas fica óbvio. O cara sofre uma lavagem cerebral pra virar esse soldado aí, ó. É bacana o filme. Na tela e você tá preso na cadeira e você é obrigado a assistir. É praticamente isso. Agora imagina você ser uma criança ver isso, cara. Mas claro, o Sasuke não foi o único. Gaara, além de ser órfão, foi traído pelo próprio tio que tentou assassiná-lo. Lembrando que seu tio era a única pessoa que lhe tratava bem, pois assim como Naruto, ele tinha um demonhão no corpo. Inclusive quando ele se transforma também dava Olha lá. medo pra caramba, cara. O Nejiper, Totalmente revoltado de punheta. Ó, nefários. dava medo pra caramba, cara. Seu pai, um sacrifício forçado pela política da vila. Pra quem não lembra, a família Ryuga, né, tem o Byakugan, mas o preço disso é literalmente escravidão. O ramo principal controla o ramo secundário com técnicas letais. E os filhos do ramo secundário são treinados desde pequenos para obedecer e, se necessário, morrer pelo bem Naruto trata muito sobre o sofrimento. Pois é. da família. É um sistema bem cruel, né? Quase feudal, que transforma pessoas em ferramentas vivas. E a gente vê isso acontecendo com crianças sem dó, sem piedade. Até por isso que eu gosto mais da fase clássica. Porque tinha desenvolvimento pra todos os personagens. Pode ver esse passado dos personagens que tá comentando. O Shippuden eles foram praticamente esquecidos, né? Focou
Naruto e no Sasuke e abraço. Na real, o sistema ninja inteiro funciona como uma máquina de guerra. Crianças de 12 anos, os genins, são treinadas desde pequenas pra lutar, Sim, eu realmente matar. tinha que matar todo o meu clã, mas não senti nada com isso. Hoje as novinas me adoram na escola, mas Os como eu Live sou Pix frio e quebra. calculista, coloco todas elas no meu genjutsu. Ninguém é pariu para o meu Sharingan, com meu olhar de penitência. Pior que seu genjutsu funciona mesmo. Né? Você faz todo mundo perceber que você é um esquizo, tonto, punheteiro, todo mundo ri da sua cara, enquanto na sua cabeça você é forte. Olha, que genjutsu bom que você aprendeu? Você viu ontem O genjutsu do fracassado. Veja este vídeo que fala a versão 3.1, É? que só tem É legendário. um bom genjutsu Mas é mesmo. legal você e o chat Passa vai desapercebido ver em todo cenas lugar, de porque ninguém quer saber do cenas seu. diferentes e refeitas. Sua mãe, ninguém quer saber de nada, você fica aí, ó, enchendo o saco dos outros, ninguém tá nem aí. Seu pai sumiu. É o genjutsu. Pesado. É o genjutsu, né? E não vou nem falar do outro, que não é o genjutsu, é o genjutsu, que você sente e rebola no colo dos seus amigos. E fica por isso mesmo. Muitas vezes ser descartáveis. Olha pro caso de Obito Uchiha e outros jovens ninja. Crianças treinadas para missões suicidas, expostas ao perigo constante, sem chance de recusar. Alguns morrem, outros ficam marcados pelo... A questão do Naruto é o seguinte, que nem eu falei, as crianças, elas não têm a capacidade lógica de entender isso daqui, que esse cara tá falando nesse vídeo. Algumas podem até ter, assim, mas são muito, assim, exceção, né? Porque o cara tem que ter um nível de maturidade absurdo. Então, do meu ponto de vista, a pessoa tem que saber filtrar. Né? Ela tem que entender, uma coisa é ela avaliar o desenho sob a perspectiva do desenho, outra coisa é a gente fazer um link entre a história do desenho com base na realidade nossa aqui, no mundo real. Naruto, ele mostra coisas brutais, com certeza, tem muita coisa ali, como eu já falei, que é satânica, de modo romantizado, e ao mesmo tempo, eles colocam a superação, aquele sentimento de esforço e recompensa, né? Tudo em prol de um bem maior. Você precisa ter essa capacidade de avaliar cenários. Na infância era só uns caras brigando, depois que a gente cresce, a gente entende o peso de cada cena. Pois é. Mas a maioria não entende isso aqui que a gente tá falando, tá? Mas mesmo essas crianças, esses jovens que não entendem, isso fica na mente. Futuramente vai moldar o pensamento dele. Então, por isso que eu falo que eu, como pai hoje, né, eu tenho um filho, tem 4 anos, vai fazer 5 anos. Eu vou deixar ele assistir Naruto nessa idade? Eu acho que não, porque tem umas coisas muito pesadas ainda com a criança, entendeu? Então, quando ele tiver com uma mentalidade um pouco maior, eu até vou assistir com ele, mostrar pra ele, olha, o que o pai gostava na infância, o que o pai assistia quando era adolescente. Aí é diferente. Mas você tem que explicar pra uma criança, né? Você não vai deixar uma criança assistir qualquer coisa. Naruto, já tô falando que é bem light, mas tem uns anime aí que até eu, adulto, não gosto de ver. É meio pesado, então isso influencia, sim. Aqui, nesse vídeo, foguete do Elon Musk, tem uma galera que, assim, eles nasceram numa geração tão pífia que eles assistem Naruto e eles apenas analisam com o modo romantizado, entendeu? Eles não param pra pensar nas simbologias, em tudo de ocultista e satânico que tem na obra, sabe? Eles não enxergam essa parte. A parte espiritual, vamos dizer assim. Esta vida com traumas psicológicos profundos. E esse tipo de situação não é um acidente, né? É um sistema inteiro funcionando como se fossem soldados mesmo. Aqui vai uma coisa que eu achava muito engraçado, mas se olharmos mais profundamente, é um tanto bizarro também. O jutsu de transformação, basicamente o usuário desse jutsu pode... Vocês já pararam pra pensar que... Ó, olha agora, pega essa visão que eu vou dar pra vocês, ó. Olha só, que interessante que é isso aqui. Vocês já pararam pra pensar que o Naruto, esse sistema de guerras aí, ele é muito parecido com o mundo atual que a gente vive? Soldados são projetados e criados através do investimento governamental todo ano, pra satisfazerem aos interesses que eles acreditam serem os corretos, né, do governo. Só que eles, no final, eles nem sabem por que exatamente estão lutando. Não entendem, porque também sofrem um processo de MK Ultra, que tem um sistema muito maior, que nos escraviza, né, a parte espiritual, que é o governo da besta. Naruto é a mesma coisa, você vê, os ninjas são moldados, eles logo vão pra academia, começam a tirar nota lá na escola, aprendem a fazer jutsu, aprendem a lutar. Daqui a pouco, com 12, 13 anos, vai pra guerra. E aí, quando chega no final da obra, que aparece uma Madara lá e aquela semideusa... A semideusa não, a deusa lá do universo, né? Kaguya. Esqueci o nome. Daquela bruaca lá. A maioria da... Kaguya, isso aí. O Senin não, o sábio dos 6 caminhos lá. Quando aparecem esses personagens, que são aqueles que mandam na parada, é interessante de se pensar que todas as pessoas que morreram naquele universo do desenho, as pessoas que foram pra guerra, elas morreram por coisas que elas nem imaginavam, né? Tipo assim, uma coisa que fugia absurdamente do controle delas. Na verdade, elas lutavam pra se matar, pra proteger uma aldeia, mas pelo quê? Igual eu comentei, eu gosto do vídeo do Super Xandão porque essas mensagens que ele coloca no vídeo, né? Independente de falando vídeo de anime, aí é a mensagem que ele tá trazendo. E realmente é o mundo que nós vivemos, galera. Vamos supor, quem que foi o culpado da guerra mais atual, assim, que tá em alta aí? A Ucrânia e a Rússia. Quem é o real culpado dessa guerra? Não é os presidentes dos países? O Putin e o Zelensky lá, por exemplo? Eles vão pra guerra?
Eles colocam as mãos dele na frente ali e vai batalhar? Não. E joga os soldados lá, pessoas inocentes, até civis estão indo pra guerra, morrendo por uma causa que, tipo, não é deles. Eles não, tipo assim, eles não acordou e falaram, não, eu vou guerrear pra defender meu país. Não, eles estão sendo lá obrigados a fazer uma coisa dessa. Entendeu? É o que acontece no nosso mundo. As pessoas, tipo assim, e o pior é pessoas que nem tá lá na guerra e fica querendo dar pitaco. Ah, não, tá certo, eles têm que guerrear mesmo, eles estão fazendo certo, tem que proteger o país deles. Tem que morrer porque de um presidente que causou a guerra. Independente de que escolha qual lado, que não existe lado certo. Os dois tá errado. Um que invadiu outro país lá e o outro que, em vez de tipo, vamos negociar, não, vamos matar os civis aí, boa, entendeu? É isso que tá acontecendo no mundo hoje em dia. E as pessoas ficam aqui, um partido defendendo um lado, outro partido defendendo outro lado e não vê o macro, o geral. Que, tipo assim, as pessoas são peão, são bucha. No final. Aí foram ver. Exatamente. É aí que entra a questão do Madara. Que eu falo que o Madara, ele fala extremamente certo sobre o mundo ninja. É uma fraude. Só que a solução que ele queria promover também era uma solução errada. Não era uma solução. Era escravidão também. Só que o Madara era desperto. O Madara, na verdade, ele era o cara mentalmente desperto da obra. Só que ele queria promover a solução que não era a solução, era errada. E o primeiro Hokage, que era um cara bonzinho, ele era um cara que acreditava num sistema mentiroso, acreditava demais no sistema mentiroso, que foi feito pra não funcionar, que nunca seguiria as motivações corretas também. Igualzinho o mundo que a gente vive, cara. Então olha que interessante isso aí. O Hashirama, ele acreditava na democracia, vamos dizer assim. É igual a democracia que a gente tá tendo no país hoje. Não posso falar muito, senão eu vou ser censurado. Né? Não, na verdade, tudo se trata de poder. A obra inteira, aqueles que realmente praticavam ações que mudavam o curso das coisas, eram os que tinham poder e acabou. Essa que era a verdade. Então, o Madara não errou na avaliação dele do mundo ninja. Só errou no desdobramento, né? Na solução, na proposta de solução deles. Na verdade, não tinha solução ali, né? Porque não havia um criador, como existe no nosso mundo, um criador benevolente, que tem a justiça real e tal. Lá, quem mandava no mundo Shinobi, na verdade, eram aquelas entidades lá, né? O Sábio dos Seis Caminhos, a Kaguya, que essas bostas aí, né? Então, o negócio é tenebroso. Você parando pra pensar sobre esse aspecto, né? Muitos ninjas simplesmente morreram por morrer, sem saber nada. Na verdade, na cabeça deles, eles só tinham que treinar e ir pra guerra. Não, vamos lá brigar. E vão matar, acabar com tudo. E se a gente voltar pra casa, que bom, que sorte. Não sabia de nada. Não sabia de nada. Pode se transformar na pessoa que ele quiser. Aí já abre aspas pra muita coisa. Homens ou mulheres usam isso pra enganar as pessoas que gostam, fingindo ser alguém atraente ou alguém conhecido, manipulando os sentimentos dessa pessoa. Naruto até mesmo fez isso com a Sakura quando era só uma criança. O que tu achava do Orochimaru, Xandão? Irmão, o Orochimaru, no universo do Naruto, sabe quem que ele é? Você sabe o que o Orochimaru representa? Comparando o universo Naruto com a nossa realidade, fazendo um paralelo assim, sabe o que é o Orochimaru? Ele é o que a gente chama de oposição controlada. O Orochimaru é a oposição controlada da obra. É literalmente isso daí. É aquele cara que transita ali em momentos, ele é o vilão, no outro ele luta por uma moral maior, correta, mas depois ele age de modo egoísta. Ele vai intercalando conforme os interesses dele. Bacana essa visão, nunca tinha parado pra pensar nisso. Também eu nunca comparei, né, o universo de Naruto com a realidade nossa, mas faz sentido. Ele precisa ajustar o discurso pra tal coisa, ele ajusta. Quando ele vai pro outro, ele vai pro outro. É a oposição controlada, entendeu? É o que a oposição controlada faz. É que nem quando a gente vê um político que aparece falando uma puta verdade. Você fala, caramba, mas esse cara, ele mandou o papo reto. Só que você vai ver, semana passada, ele tava com os caras que pensam contrariamente ao que ele defende, que supostamente defende. Aí, no outro ano, ele aparece falando outra coisa, que é uma verdade também, só que aparece com pessoas que também fazem o contrário do que ele faz, sabe? Essas paradas assim. É oposição controlada. É pra fazer o gado achar que tem alguém que eles podem confiar quando não tem, né? Infelizmente, na política tem muito isso mesmo. Não dá pra confiar muita gente, não. Você pode ver, o Orochimaru na história, primeiro ele quis acabar com a vila, dominar a vila, tretou com o terceiro Hokage. Depois ele se junta ao Sasuke, depois de tentar surrupiar lá, roubar o olho do Itachi, né, do Sasuke, essa porra toda. Aí ele se junta com o Sasuke porque ele acredita no Sasuke. Não porra nenhuma, ele faz o que ele pensa ser melhor pra ele, entendeu? É oposição controlada. Dá pra fazer, cara, dá pra você brincar e fazer paralelo, irmão, desse desenho aí do Naruto, desse sistema aí com o nosso sistema, né? Tem lá o Hokage, que é fantoche, os Hokage são tudo fantochão, nem eles sabiam da verdade, do sábio dos seis caminhos. Os únicos que souberam efetivamente disso foi o Naruto, porque eles eram reencarnação, né? O Naruto é reencarnação, o Naruto e o Sasuke são reencarnações dos primeiros lá, né? Então assim, é uma mistura de paganismo, um monte de conceito aí, ocultismo, tem de tudo nessa série. Se for analisar isso, igual eu comentei no início, realmente todo anime vai ter.
Porque na cultura asiática como a forma que eles acreditam, né? Né? Tentando conseguir um beijo. O cara se transforma no Sasuke e só não consegue beijar ela e dá uma caganeira bizonha nele na época do leite estragado do cara. Eu comecei a assistir Naruto, irmão. Eu tava na 8ª série. Ó, Naruto, cara, ele foi lançado em 2002. Ó, foi exibido até 2007. Eu lembro que, se não me falha a memória, eu comecei a assistir Naruto, eu tinha por volta de 14 anos de idade. Então, é um desenho que fez parte da minha época, depois de Dragon. Acho que eu comecei a assistir por essas voltas também, uns 15, 16 anos, sei lá. Bom, basicamente não tinha mais um desenho assim que prendia a atenção, aí veio Naruto. Então eu acompanhei a série. Agora, se você imaginar um adulto usando isso com intenção de sedução, o cenário muda completamente. Deixa de ser engraçado e vira algo até mesmo assustador, né? Invasivo, antiético. Tipo o Jiraiya pedir pro Naruto lá se transformar em mulher pra ele poder treinar ele. Tem essa questão da erotização no desenho também, só que em termos de erotização no desenho, do Naruto, eu achei que não foi tão pesado. Eu achei ainda de boa isso daí. Tem animes muito piores mesmo. Isso aí é mais um alívio cômico ali, né? Pra ficar uma coisa engraçada e tal. E, querendo ou não, a criançada gosta, né? De um pouquinho de eti. Tem esses momentinhos aí. Gera um engajamento pro anime. Tem desenhos muito piores. Muito piores. Ainda que nessa parte aí é mais... Eu pelo menos achei mais de boa, assim. E é como esse usuário falou aqui. O conceito das bijus são bizarros também. Kurama, a raposa de 9 caudas, poderia ser muito bem descrita como uma abominação cósmica. O que você acha do Minato, o cara mais base de todo o anime? Sob a perspectiva do anime, ele é base. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você gostaria que seu pai selasse um demônio em você? Nossa, mano. Essa ninguém esperava, hein? Pegou até eu de surpresa. Mas é pesado mesmo, né, velho? Sei lá. Pra salvar uma vila, bastante pessoas... Você meio que sacrificaria o seu próprio filho, colocando um demônio dentro dele, é estranho mesmo. É bizarro, né, pensar por essa perspectiva que o Xandão botou aí. Tem cabimento isso aí? Eu falar isso aí pra você? Você acha que é sequer concebível essa ideia? Imagina isso, irmão. Seu pai faz um ritual e toma, um demônio ficar andando com você aí, ó, acabando com a sua... Não, é o que eu tô falando. Quando a gente amadurece, a gente, entre aspas, porque as pessoas não param pra pensar nisso que eu tô falando. Eles não entendem efetivamente o que tá se passando na obra. Isso aí é uma coisa pesadíssima, certo? Pro contexto da obra, a gente acha legal sob qual aspecto? O pai dele tá fazendo isso porque é um bem maior, ele não pode deixar o demônio solto lá acabando com tudo. Então ele vai, olha só como ele é benevolente. Ele vai sacrificar a vida do próprio filho e a dele, vai selar metade da raposa nele e no filho. Só que, dentro de aspectos lógicos, isso é um absurdo, é uma coisa altamente satânica, certo? Isso não é brincadeira, rapaziada, inclusive. É satânico isso aí. Pelo amor de Deus, cara, vocês estão loucos? Imagina o que é você selar o demônio numa pessoa. Pelo amor de Deus, cara, isso é loucura. Ser tão poderoso que ele assombra constantemente os sonhos do seu hospedeiro. Você consegue imaginar o Naruto preso com aquilo dentro dele? Não sei, vai que... Madara foi o mais básico. Eu, particularmente, se for pra avaliar de modo lógico, eu também acho que o Madara foi o mais básico. Só que a maioria das pessoas não entenderiam o porquê disso. Porque se eu fosse explicar os motivos espirituais, fazendo um paralelo com o nosso mundo real, é mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. O Madara, o resumo é esse. Quando você é um cara desperto, que você entende que você tá numa matrix satânica, que só Deus, o Criador verdadeiro, pode acabar com a patifaria, você tá desperto. O que o Madara, em tese, representava na obra? Ele queria ser o Deus. Madara, ele sabia que o mundo ninja era uma farsa e estava fadado ao fracasso, um ciclo de mortes e mortes e mortes, tudo isso, tudo que não presta. Qual é a solução dentro do anime? Ele ser o Deus, criar lá o sonho, inserir todo mundo lá, para que as pessoas vivessem um mundo perfeito. A ideia em si é benevolente, só que ninguém pode ser Deus. Só tem um Deus. Só que a gente tá falando de um desenho. O desenho é pagão. Tem entidades pra tudo quanto é lado, certo? Então, na verdade, o Madara tava fadado ao fracasso também. Seria impossível dele ser o Deus do mundo. Não tem como, porque tem entidades acima dele. Ninguém permitiria isso daí. Então, na verdade, o Madara, mesmo sendo um cara que entendia o conceito da Matrix que estava inserido no anime Naruto, e mesmo propondo a solução dele, ele ainda estava dentro da Matrix. Ele nunca conseguiria ser um agente fora da Matrix do mundo ninja pra ser uma espécie de Deus que realmente tivesse todo o poder pra resetar o universo, criar um mundo com base nas motivações corretas dele. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Might Guy só no mundo foi o mais básico. Isso daí é verdade. Você falou de um personagem aí da obra que eu particularmente acho brabo. Na verdade, o Kai, ele é um dos mais bravos porque ele era o mais conectado com a realidade das coisas por ver. Porque é um cara que não podia manipular lá o chakra, então ele era um cara assim, raiz mesmo. O personagem que estimulava ainda mais os marombeiros, né? Igual o Xandão é super maromba, né? Então ele é no esforço físico. Por isso que acho que ele se identifica com o personagem. Na força de vontade do treinamento, né? Ele era diferenciado. Ele e o Rock Lee, eles eram diferenciados nesse sentido aí. Eles não eram tão inseridos
nos contextos das batalhas, justamente porque eles não tinham aquela aptidão que os outros ninjas tinham, né? Só que isso é muito interessante, porque você parando pra pensar por meios lógicos, é muito mais lógico você pensar num cara que treinou pra caramba pra ficar forte, de modos naturais, do que aqueles caras manipulando tudo aqueles poder e tal, né? Aquela parada doida lá. Claro que tinha também um aspecto roubado e romantizado deles, que eles liberavam os portões lá e ficavam com aquele poder todo, né? Lógico. Os caras precisavam ali tentar equilibrar o jogo de algum jeito, né? E só na força física seria impossível. Mas enfim, é interessante. A verdade é que o desenho do Naruto ele é legal justamente por isso. Ele é um anime complexo. Você pode parar pra interpretar os cenários das guerras de todos os personagens, das histórias de todos os personagens, de várias formas. Então é legal, é um desenho que foi legal. Eu acho que Naruto, inclusive, ele foi... Talvez tenha sido o último desenho feito, que você ainda tem ali uma complexidade e um desenho interessante de ser avaliado. Recentemente não tem mais nada que presta, entendeu? É... Interessante esse pensamento. Acho que teve outros depois do Naruto, sim. Mas, realmente, Naruto é o sucesso que é, porque tudo que gira em torno da obra é muito rico, né? Tem muita carga ali, né? Uma história, uma coisa muito forte ali. Não é só... vamos colocar uns dois ali pra brigar e acabou, sabe? Não é um baque da vida. Que é um anime que eu não consegui nem assistir. Acho que é baque que chama. Os caras só se encontram e lutam, sabe? Não tem contexto, não tem história, não tem profundidade, não tem base nenhuma. Infelizmente, muito anime novo realmente é assim. Mas eu acho que teve uns novos que eu curti também. E se tratando dessa estrutura em si, eu acho que um anime que é muito mais rico ainda que Naruto é One Piece, por exemplo. Trabalha melhor, assim, se a gente for comparar com o mundo nosso, com o anime, questão política, é muito mais rico, é muito mais discutível, digamos assim. Tem Hunter x Hunter também, que aborda muito bem essa temática aí, é muito mais pesado ainda que Naruto, mais profundo. Mas é uma história que não teve fim, né? Por enquanto, o autor escreve um volume e descansa 2 anos. Então, é hiatus versus hiatus, né? Infelizmente. Acho que eu nunca vou ver o final dessa história. Não, nem Bleach, mano. Pelo amor de Deus, Bleach não chega nem perto de Naruto. Larga a mão. R$5. Ah, rapaz. Questão de batalha e, tipo assim, sem comparação com o mundo, universo nosso, eu acho que Bleach dá pau a pau com Naruto, sim. Teve épocas que eu gostava mais de Bleach, teve épocas que eu gostava mais de Naruto. Não reaja a esse vídeo e tente chegar à conclusão de como existe ouro na Terra, sendo que a Terra não gira tão rápido assim pra ser formado. O Bleach é um anime bom, só que nesses termos aí, cara, o Bleach é legal porque ele tem esse lado espiritual também. Tem lá o mundo dos Shinigamis, o mundo lá e tal. Você consegue fazer um paralelo interessante também. Só que Naruto eu acho que é bem mais complexo, assim, mais amplo. E a própria consciência dele sussurra algumas coisas em certos momentos. A simples visão de Kurama, ainda selada dentro do Naruto, é uma coisa sinistra. Quando ela sai, fica pior ainda. Mas é claro, eu não posso me esquecer dele. Se eu falar de personagem bizarro e coisa bizarra e não citar o Orochimaru, eu tô praticamente admitindo que eu não assisti o anime, né? Se existe alguém que personifica o quão bizarro e sombrio Naruto pode ser, esse alguém é o Orochimaru. Não é apenas um vilão, é a personificação da obsessão pelo poder, da ciência sem limites e da completa ausência de moralidade. Ele não quer apenas derrotar seus inimigos ou dominar a vila, ele quer superar a própria mortalidade e tá disposto a sacrificar qualquer coisa pra isso, inclusive crianças. Ele é um psicopata por escrito. Esse é o vilão hard mesmo do Naruto. Por isso que eu falei, eu curto mais o Orochimaru. Tem outros vilões interessantes e tal, mas pra mim o top 1 é o Orochimaru. O Orochimaru é Aqui a gente pode fazer uma alusão também do Orochimaru. O que o Orochimaru tá fazendo aqui com esses experimentos dele? Isso aqui não lembra nada pra vocês, não? O Orochimaru, ele era um agente do sistema, colocando pra nossa realidade, um agente do sistema. Adenochrome. O cara literalmente surrupiava com a genética dos outros, irmão. Pra implementar nele. Pra fazer... E o que ele tá comentando aí, galera, o que eu falei, antigamente era tido como a teoria da conspiração. Não existe, os artistas famosos aí que não envelhecem, não é isso aí não, é plástica, é outras coisas que eles fazem. Todo mundo jurava de pé junto que não existia adrenochrome. Agora é comprovado, tá na matéria, tem várias matérias saindo aí, que isso é comprovado, entendeu? Antes a gente falava isso, era teórico das conspiração, aí os caras é paranoico, os caras acreditam em terra plana. Agora hoje tá acontecendo aí, ó, tá provado, tá na mídia. É a teoria da constatação. É um experimento. O Orochimaru, o que ele fazia? Ele fazia MK Ultra, mexia com adenochrome, alterava DNA. Não, sério mesmo, o bicho era um cientista. Lá o Jack Parsons da NASA, irmão. Né? O bicho era um cientista da Alemanha nazista. Literalmente isso, irmão. O cara totalmente satânico, né? O cara surrupiava tudo mesmo. Um morfioso. Mestre em experimentos humanos cruéis. Ele sequestra jovens ninjas, mutila corpos, injeta jutsus e chakra, transforma crianças em armas vivas, e tudo isso sem nenhum necromante, tira tudo. Oposição controlada, tira tudo. Morso. No mangá, cada laboratório dele é um... E a classificação era de 12 anos, pois é. Mas por que eles colocam 12 anos?
por causa da romantização. Eles romantizam brutalmente. Pra quem tá assistindo a série, com aquelas musiquinhas que tocam, você não vê maldade. É praticamente um filme de terror o laboratório desse cara. E tem umas leves censuras também, né? No mangá é mais pesado. Além disso, o Orochimaru tem uma obsessão mórbida pelo corpo humano e imortalidade. Ele vê a própria vida e a dos outros como algo indescartável, usando clones, corpos substituídos e experiências para continuar existindo. Imagine alguém sendo escolhido como recipiente para um ser obcecado por eternidade, sem qualquer chance de consentimento. É completamente bizarro e perturbador, tanto que quando ele vê o Sasuke, ele fica tudo se lambendo lá, cara, querendo o moleque. E não era apenas na manipulação física. Rapaziada, vocês sabem o que é o mais intrigante de tudo? É que tudo isso aqui existe na vida real. Não desse jeito, óbvio. Mas tudo isso oculto, né? Tirado da realidade, cara. Olha a importância de você ser uma pessoa desperta espiritualmente. Você entende essas coisas. Você entende a motivação real das coisas. Tipo, a gente não tá falando só de um desenho. Ah, é um desenho que foi criado por uma pessoa porque ele achava legal. Cara, as pessoas que fizeram, na verdade, isso aqui, elas entendiam e muito do mundo. O negócio é complexo pra caramba. Não é só um anime, entendeu? Super Xandão é Bezid, né? Como a gente fala. Cara, é foda, mano. Curto os vídeos do Super Xandão por conta disso, galera. Tipo, uma comparação, de um anime, ele trouxe coisa da vida real, sabe? Que faz sentido. E pra quem assiste o conteúdo dele, que é um público mais jovem, acredito que no canal meu também era, de grande maioria, pessoas mais jovens. Hoje eu perdi bastante relevância, não tem tanto público assim. Mas eu gosto de trazer um conteúdo assim que eu sei que vai enriquecer, sabe? Vai somar na vida da pessoa. E não é só falar de anime por falar. Tem que ter alguma coisa por trás disso, né? Legal, o meu canal é de anime, mas eu vou falar só de anime? Não, eu posso abordar um conteúdo que vai abranger um pouco, né? Vai falar um pouquinho mais da nossa vida, do cotidiano nosso mesmo, sabe? Como eu já fiz um vídeo passado comentando de as coisas brutais que tá acontecendo aqui, galera romantizando morte de pessoas, sabe? O mundo nosso tá perdido, galera. E querendo ou não, a gente é manipulado pelas coisas que a gente consome. Então eu não sou um cristão bitolado, não vou ficar falando, não assista isso. Isso aí é do capeta, do demônio, para de assistir essa obra e tal. Eu não vou falar dessa forma. Porque hoje eu entendo que isso aí é religiosidade, não é cristianismo. Mas como cristão, eu devo passar uma mensagem positiva pra pessoa também, né? Beleza, você vai assistir uma obra, assista com um pensamento crítico, analise as coisas, compare com o seu mundo normal, o mundo real que a gente vive. A gente não pode viver de ilusão, só anime, só filme, não. O mundo real é cruel, galera. É muito pior. O mundo real é muito pior que a ficção. Então, sabe, a gente tem que passar umas mensagens positivas. Eu recomendo o canal do Super Xandão. Quem acompanha as lives dele tem muita coisa positiva. Eu sei que muita gente bate nele porque ele acredita que a Terra é plana e tal. E a turma desmerece ele por conta disso. Sendo que eu enalteço ele por conta disso. Porque, tipo assim, ao fato dele pesquisar uma outra vertente, legal, todo mundo deveria ser assim. E não acreditar em tudo que o sistema fala. Será que é tudo real que eles falam? Eu mesmo desconfio de muita coisa, entendeu? Então eu gosto de acompanhar o canal dele. Quando ele fala de Terra plana, eu gosto de acompanhar também. Pesquisar as coisas, a gente só evolui psicologicamente, mentalmente, espiritualmente. Então ficar bitolado, o cara acredita em Terra plana, o cara é um burro. Não é. O cara é muito mais inteligente que todo mundo. Todo mundo que critica ele aí. E, é bitolado. Acredita em tudo que o sistema fala. Igual na época da pandemia. Taca a máscara na cara que você vai se proteger. Toma a vacina que você vai se proteger. Hoje em dia, quem falava o contrário é que tá certo. Tá se provando tudo aí. Mas é a vida, né, galera? Acho que é um vídeo muito longo, não vou comentar muita coisa aqui. Mas se você gostou desse tipo de conteúdo, os vídeos reação vão voltar também. Que é mais fácil pra mim fazer, como eu tenho pouco tempo. Quando der pra mim fazer um vídeo mais detalhado eu faço. Mas se não, eu faço um vídeo reação, reagindo a algum conteúdo interessante. Manda aí um vídeo, um tema interessante que você gostou. Quer saber a minha reação, qual a minha opinião a respeito e tal, eu faço aqui no canal também, beleza? Não esqueça do seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E até o próximo vídeo. Falou, tamo junto aí.